Olá, meu amigo e minha amiga que está aqui participando de mais um culto especial. É muito bom te ver aí, é muito bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez, agora nesse domingo, para poder dividir a palavra de Deus, para podermos estudar um pouquinho do que Deus gostaria pra gente. E eu estou muito feliz de poder ver você aí, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa, toda vez nós começamos os nossos cultos dessa forma, então feche seus olhos, por favor, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa noite, tá bom? Vamos falar com Deus? Deus querido, por favor, nos abençoa, cuida da gente, abre nossa mente, abre nosso coração, ajuda para que as palavras que forem ditas aqui venham do seu trono e possamos aprender cada vez mais do Senhor. Abençoa cada irmão e a cada irmã que está se juntando aqui na nossa igreja virtual e ajuda para que todos possam fazer somente o que é a sua vontade. Cuida da gente, nós te pedimos, implorando em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem com você que está aí do outro lado? Quero te contar, hoje é um dia diferente. Hoje eu não estou agora, nesse momento que você está assistindo, dentro do estúdio. Eu estou dentro de uma das nossas igrejas. Na verdade, nessa noite, duas outras igrejas estão reabrindo e eu estou ali dando assistência para eles. Por isso, preparei esse vídeo especial para que você pudesse também ter uma meditação, um momento de louvor, um momento de adoração a Deus. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Hoje eu vou fazer um esquema diferente e eu queria que você que está em casa mandasse para cá, por favor, o seu pedido e o seu agradecimento. Manda escrevendo aqui nos comentários, por favor. Escreve aqui porque eu tenho certeza que estão abertos e eu vou ler cada um deles e vou orar por cada um deles de maneira especial quando estiver retornando da igreja. Eu tenho certeza que Deus estará cuidando de você, tá bom? Mas para isso, eu queria convidar você para ouvir uma música especial hoje, pedir. Na verdade, o meu amigo Cesari, ele mandou para mim há algum tempo algumas músicas tocadas ali na harpa e eu separei uma delas e vai ser muito bom a gente poder ouvir para poder também entrar em contato com esse tipo de música que é bastante legal para a gente poder entrar em contato com Deus, que é a coisa mais importante, tá bom? Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua presença aqui, que Deus abençoe você e da sua casa e nós vamos louvar a Deus agora ouvindo uma música especial que foi preparada e ela está bem aqui, ó. Vamos ouvir?
Amém. Quão grande és tu. Nós louvamos o nome de Deus. Cesari, muito obrigado pela música que foi enviada aqui. Vai nos ajudar, ou nos ajudou até agora, a gente poder entrar em um contato mais genuíno, mais íntimo com Deus. E esse tipo de música também nos ajuda a conhecer coisas novas, talvez novas nem para todo mundo, mas para gente que vem de um lugar onde não tem um arpista tão habilidoso como o Cesari. Na verdade, acho que a família inteira ali é cheia de músicos. Que Deus abençoe cada um deles ali para que possam continuar louvando a Deus e continuar sempre juntos fazendo o que é a vontade de Deus para a vida deles, tá bom? Você que está em casa, eu te convido nesse momento para que você possa orar junto comigo. Eu sei que você está mandando aqui algum pedido, algum agradecimento nesse momento, e se não fez isso ainda, manda aqui o seu pedido, o seu agradecimento, porque eu vou ler cada um deles, porque eu vou meditar nas palavras de Deus e vou orar por você a partir do momento que você escrever aqui o seu pedido e o seu agradecimento. Como já falei, esse vídeo aqui não é ao vivo, ele foi gravado, está sendo veiculado agora, porque eu estou em uma das igrejas, reabrindo uma dessas igrejas, mas com certeza você também terá a bênção de Deus sobre o seu coração, sobre sua vida, desde que você abra o seu coração e conte para as pessoas, para que nós possamos também interceder por você que está em casa, por você que está participando junto com a gente deste culto virtual. Eu queria nesse momento orar por você. Eu queria nesse momento entregar a sua vida, o seu coração, tudo que você tem, porque eu também gostaria de me entregar nas mãos de Deus. Vamos falar com Jesus? Vamos orar nesse momento? Deus e Pai, o Senhor que é maravilhoso e que habita os mais altos céus, nós queremos render graças ao Senhor, porque precisamos. Precisamos porque nós não somos dignos nem mesmo de conversar com o Senhor, mas o Senhor é digno de honra, glória e poder. É por isso, honra, glória e louvor. É por isso que nós estamos aqui para render louvores, glórias e honras ao Senhor. Porque nós precisamos, Pai, precisamos ouvir a Sua voz, precisamos entender a Sua palavra quando lida, para que nós possamos praticar em nossa vida. Abençoa cada irmão e a cada irmã que escreveu aqui dentro desses comentários, desse campo que é aberto no meio desse vídeo, o seu pedido, o seu agradecimento. O Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece cada voz, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada pai, cada mãe, cada filho, cada tio, cada tia, cada avô, cada avó, cada pessoa em sua dificuldade, aqueles que estão em um leito de hospital, aqueles que estão passando dificuldades de saúde em casa, aquelas pessoas que estão com dificuldades familiares. O Senhor também conhece aquelas pessoas que estão com dificuldades financeiras. O Senhor conhece aqueles que estão com dificuldades de se ligar ao Senhor durante essa pandemia. Deus, por favor, toca a nossa vida, nos guia, nos orienta, para que possamos ouvir a Sua voz e nos entregarmos ao Senhor. É o que nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que bom, né? Que bom que nós podemos orar, que bom que nós podemos conversar com o Senhor, que bom que nós podemos agora, nesse momento, pegar a nossa Bíblia, a nossa Palavra de Deus, aquilo que Deus deixou aqui pra gente, para que nós pudéssemos ter um contato com Ele, com exatamente a vontade dEle para a nossa vida. E eu queria convidar você para que nós fizéssemos uma pequena meditação e pudéssemos aqui conversar um pouquinho sobre o texto que foi escolhido para a nossa meditação hoje, tá bom? Pega a sua Bíblia, por favor, nós vamos meditar um pouquinho no livro de João, no capítulo 10. Ouviu aí? Livro de João, no capítulo 10. E nós vamos aqui, então, meditar nesse texto para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre esse Jesus que é maravilhoso e cuida da gente todo o tempo. Legal, porque em João, no capítulo 10, e eu estou esperando você encontrar, tá bom? Para que eu comece a ler. Logo no comecinho do capítulo 10 do livro de João, Jesus começa a se identificar como o bom pastor. Ele conta para as pessoas que estavam ali próximas dele que ele é aquele que ouve a voz das pessoas que precisam. Ele é aquele que atende às necessidades daqueles que estão desesperançosos, que estão com uma dor no coração. É Jesus aquele quem sabe cada uma das nossas necessidades. E mesmo depois de Jesus falar isso, mesmo depois de Jesus se identificar como Deus, como o bom pastor, e fique bem aqui mostrado para que você possa se lembrar, o livro de João, como preguei ontem,
lá na Igreja Central, e acho que você que está assistindo aqui também deve ter acompanhado de maneira virtual ou presencial, também preguei o mesmo sermão ali na Igreja do Jardim Caiçara. Você que ouviu esse sermão, você deve ter entendido já que o livro de João, em todo o seu livro, tenta identificar a Jesus como Deus. É por isso que Jesus se identifica aqui como o bom pastor, aquele que dá a vida, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que está perto, aquele que não deixa nenhuma ovelha longe do aprisco, ou então não sossega enquanto não arrebanha todas elas, não traz todas elas para que elas possam estar ali seguras junto do aprisco do bom pastor. Esse é Jesus. Só que em seguida acontece então uma história, e é nessa segunda história, a partir do verso 22, que nós vamos tentar meditar um pouquinho, tá bom? Você consegue ler comigo? Do verso 22, João no capítulo 10, do verso 22 em diante, do 22 até o final, e aqui eu leio da seguinte forma. Nós já oramos, por isso nós vamos ler aqui. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és Cristo, dize-o francamente. Verso 23, melhor, 25. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, da mão do meu Pai, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, e disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Verso 32. Disse-lhes Jesus, verso 33. Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? É uma pergunta. Verso 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas? Por que declararei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Mas se faço, não me credes. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdadeiro, e muitos ali creram nele. Esse texto da palavra de Deus conta pra gente sobre aquele momento onde líderes da igreja, onde os judeus, e a Bíblia se relaciona com os judeus que estavam ali, foram judeus que escreveram a Bíblia, eram judeus que moravam em torno de Jesus, eram judeus que estavam ali junto com ele dentro do templo, afinal de contas, não era possível para alguém que não era judeu entrar no templo. Quando a Bíblia aqui, quando o apóstolo João escreve que os judeus chegaram em volta de Jesus e o rodearam, eles estão dizendo que os líderes dos judeus o rodearam. Quer dizer sim que os líderes daquela igreja, quer dizer sim que os líderes daquela comunidade. E então eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. Então, conta pra gente de verdade, mas fala claramente, você é ou não o Cristo? Existia na cultura judaica uma ansiedade para que o Cristo viesse. Porque eles sempre leram o Antigo Testamento e sempre entenderam que a partir do que a Bíblia falava, Deus mandaria para eles um Cristo. Cristo quer dizer um enviado que vem para salvar, alguém que vem para resgatar o povo. E essa era a promessa que existe, essa é a promessa que existe em todo o Antigo Testamento, que Deus enviaria um enviado, alguém vindo da parte de Deus para resgatar aquele povo. Só que eles pensavam de maneira diferente do que Jesus pensava.
Jesus veio sim da parte de Deus, Jesus veio sim para resgatar aquele povo, mas não para resgatar como eles queriam ser resgatados. Eles queriam ser resgatados das garras dos romanos, daquelas pessoas que estavam ali em volta deles, tornando eles como escravos, sim, mas que eram somente seres humanos. E Jesus, por várias vezes, disse: a minha luta não é contra homens. A luta de vocês não é contra as pessoas que estão aqui. Eu não vim para ser rei. Eu vim para morrer. E Jesus diz isso claramente algumas vezes. E naquela vez, os líderes judeus chegam em Jesus e perguntam: e aí, você realmente é o Cristo? Porque se você for o Cristo, então liberta logo a gente. Essa era a pergunta deles, esse era o questionamento. Então Jesus, ao invés de responder como eles gostariam, dizendo sim, eu sou o Cristo, Jesus responde dizendo para eles que já tinha contado. Para pensar, quantas e quantas vezes você já entendeu que Deus é Deus na sua vida? Para pensar quantas vezes você já sentiu, já ouviu a voz de Deus, você já entendeu Deus respondendo os pedidos que você fez a Ele, ou então atendendo cada uma dos agradecimentos ali, derramando mais e mais bênçãos na sua vida? Você já percebeu Deus, sim, sendo Deus na sua vida, enquanto Ele derramava bênçãos na sua vida? E ali, por muitas vezes, quando aparece alguma dificuldade, algum cristão, alguém que está hoje, nos nossos dias, vivendo aqui ao nosso redor, pode perguntar para você ou para qualquer pessoa por aí quem é Deus ou onde está Deus. Deus sempre é Deus e Ele sempre está lá. Jesus sempre foi o Cristo. Jesus sempre foi aquele que viria para nos salvar. Segundo o livro do Apocalipse, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus já era o Cristo, já era o enviado de Deus para vir salvar a eles desde a fundação do mundo. E sabe como é que eles deveriam reconhecer isso? A partir da leitura da Bíblia. Exatamente a Bíblia que eles estavam ali usando para tentar confrontar a Jesus. Mas Jesus diz com todas as letras para eles o que eles deveriam saber. Eu já falei para vocês, eu sou o Cristo. E quando Jesus diz isso, ele começa a falar sobre os milagres que haviam acontecido, sobre as coisas que eles já haviam testemunhado. E aí a pergunta que fica é: se você já viu tanta coisa assim, por que você ainda tem dúvida? Pergunto para você aí em casa, meu irmão. Se você, por acaso, já viu bênçãos de Deus na sua vida, por que você ainda tem dúvida? Você, minha irmã, se por acaso já entendeu que Deus trabalha na sua vida, por que você ainda tem dúvida? Nós somos muito fracos, nós somos muito pecadores e nós duvidamos ao invés de confiar nesse que é o nosso Deus, nesse que é o poderoso, nesse que é o maravilhoso Deus de toda a eternidade. Nós devemos entregar a vida e confiar nesse Deus poderoso. E sabe o que é que nós fazemos? Exatamente o contrário. Nós vamos até Jesus, talvez com pedras nas mãos, quando ele se coloca como Deus na nossa vida. Só que é interessante porque ele usa ali algumas palavras para poder ensinar a gente alguma coisa. Jesus, ali nos versos 26 e 27, ele diz assim: eu já contei para vocês, mas vocês não estão crendo, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quantas vezes você já ouviu a voz de Jesus? Na verdade, ouvir a voz, ouvir vozes é coisa que nós fazemos o tempo inteiro. O barulho que existe ao nosso redor, ele é muito forte o tempo inteiro. E principalmente nos nossos dias, se você prestar atenção na sua televisão, no seu rádio, na internet, no seu celular, você fica 24 horas por dia com vozes falando a você coisas que não te levam a lugar nenhum. Agora, se você focar direitinho, se você prestar atenção, você vai ouvir a voz do Mestre Jesus, que é o bom pastor. E aí você vai conseguir se identificar como ovelha do bom pastor. As ovelhas do pastor conhecem o pastor. As ovelhas do pastor reconhecem a voz dele. As ovelhas do pastor seguem o pastor. Sabe o que Jesus está falando? Ouça a minha voz, reconheça que sou eu e me siga. Porque essa é a única forma de eu dar para você a salvação. Jesus já demonstrou para a gente tudo o que ele tinha que demonstrar. Basta agora poder abrir o seu coração e deixar que ele faça morada na nossa vida. Quando Jesus termina a explicação, ele diz: sim, eu sou Cristo, e mais do que isso, eu sou Deus. Ele fala, dizendo que ele e o Pai, quando ele diz Pai, ele está falando exatamente de Deus, ele diz: o Pai e ele são um só.
É por isso que eles pegam pedras e agora querem apedrejar a Jesus. E quantas vezes nós aqui, quando Jesus se identifica como Deus para nos salvar, para cuidar da gente, nós pegamos pedras e queremos brigar com Jesus. Quantas vezes nós pegamos as bênçãos de Deus e as ignoramos, jogamos elas para fora e nós não queremos receber as bênçãos dele porque queremos fazer tudo com nossa própria força. Mas Deus se identifica para a gente como Deus. Jesus se identifica para a gente como Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode cuidar da gente, porque a expressão do verso 28 e 29, elas são especiais, que elas dizem assim, aquilo que o Pai segura na mão, ninguém pode tirar da mão dele. Aquilo que o Pai cuida, ninguém pode tocar. Se você é uma ovelha de Jesus, você estará sempre sendo cuidado por Deus. Deus estará sempre ao seu lado, sempre ouvindo o seu pedido, o seu agradecimento e sempre dando atenção para você, porque esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós aguardamos, esse é o Deus que nós adoramos. Sabe o que mais? Apesar de muitas coisas terem acontecido aqui e deles perceberem que Jesus estava se identificando como Deus, nenhum deles entrega a vida a Jesus. Mas é interessante porque João coloca bem no finalzinho dessa história um apêndice, ele coloca ali uma outra explicação de quando Jesus vai embora. Porque ele poderia simplesmente ter contado a história dizendo que Jesus então se desvencilhou deles ali, talvez com força divina, ou então até mesmo usando a própria força para tirar as mãos das mãos que vinham para tentar agarrá-lo, então ele corre fugindo de Jerusalém, e ali João podia falar que ele se escondeu do outro lado do Jordão e acabar a história por aí. Só que na verdade João continua a história, dizendo pra gente a diferença que existe entre as pessoas que acreditam em Deus e as que não acreditam em Deus. E ali João conta pra gente, nos versos 40 até o verso 42, que ali Jesus saiu fugido de Jerusalém. Lembra qual era a cidade santa? Lembra qual foi a cidade prometida para o povo de Deus, para que Deus pudesse atuar naquele lugar e espalhar o evangelho dele a partir daquele lugar para os outros povos? O que eles fizeram com a mensagem de Deus? Eles espalharam. Eles não quiseram contar, espalharam não, perdão. Eles afastaram-se das mensagens de Deus. Eles se afastaram do Deus que estava ali perto deles. Eles rejeitaram a Jesus. Então Jesus vai para outros povos, do outro lado do Jordão. Ali do outro lado do Jordão ainda era um território pertencente ao povo de Israel. Só que ali não eram os judeus de Jerusalém que deveriam aceitar e contar sobre as misericórdias de Deus para todos os outros povos. E o que acontece quando Jesus chega ali do outro lado do Jordão? Ele é bem recebido, porque as pessoas olham para as coisas que Jesus está fazendo e reconhecem que ele é muito maior do que João Batista, aqueles que eles amavam, porque tinham ouvido palavras de amor, de bondade, de misericórdia, de salvação da boca de João Batista. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Se eu tiver o meu coração disponível, Jesus virá e vai cuidar da minha vida. Se eu tiver o meu coração aberto, ele virá e vai transformar o meu coração. Se eu tiver com as portas e janelas abertas para que Jesus possa entrar na minha vida, eu não serei mais eu mesmo, mas Jesus viverá em mim. E aí a promessa de que Jesus e o Pai são um só pode se transformar naquela promessa de que Paulo fala quando ele diz assim, me imitem, porque eu estou imitando a Jesus. Ou seja, Jesus era tão próximo de Paulo que ele poderia dizer, podem me imitar, porque eu estou imitando exatamente o que Jesus fez. Sabe qual é o chamado de Jesus para você hoje? Abre seu coração, abre sua vida e permita Ele fazer diferença aí, nesse momento, agora. Permita Ele ouvir a sua voz, atender o seu pedido, melhor, receber os seus agradecimentos. Permita Jesus estar agora aí junto com você e ore nesse momento, pedindo a Deus para que Ele te dê misericórdia, para que Ele cuide de você e para que Ele possa ser o bom pastor. Você primeiro precisa se identificar como ovelha de Jesus. Isso não depende dele, isso depende de nós. Isso depende de mim e de você. Abrirmos o nosso coração e permitir que Deus tome conta da minha e da sua vida. Nós precisamos, cada um, pensar o que está acontecendo com a gente agora. A pergunta é, quem é o Deus que toma conta do trono da sua vida? A pergunta é, quem é o Deus que é o seu pastor neste momento? Você é pastoreado por pessoas, por seres humanos, por líderes religiosos?
você é pastoreado ou pastoreada por líderes populares que aparecem na televisão, por grandes estrelas do cinema ou da televisão, ou você permitiu que Jesus fosse o grande pastor da sua vida? Faça a sua escolha agora, permita-se decidir que Jesus deve ser o grande pastor da nossa vida e fazer como aquelas pessoas do outro lado do Jordão, no verso 42, são descritas ali, e João diz com as palavras: e muitos ali creram nele. Eu queria que hoje, nessa live, nesse momento que nós estamos conversando, neste vídeo, as pessoas que estão do outro lado, nessa nossa igreja virtual, pudessem ser como essas pessoas que creram em Jesus e foram transformadas. Porque eu quero crer em Jesus. Se você quer também, feche seus olhos, baixe sua cabeça e nós vamos orar, entregando o nosso coração e a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele faça a diferença em cada um de nós. Vamos orar? Pai de amor, Deus de misericórdia e bondade, nós estamos aqui mais uma vez nesse culto, nessa igreja virtual, para poder louvar ao seu nome. Nós aqui somos fracos, somos miseráveis, somos pecadores, mas o Senhor é o Deus de misericórdia, de bondade, de amor, que reconhece cada dificuldade que nós temos e mesmo assim nos ama e cuida da gente, nos perdoando e dando misericórdia, a misericórdia que nós tanto precisamos. Deus, neste momento, por favor, abre nossa mente, abre nosso coração, para que possamos nos entregar ao Senhor de maneira completa. Cuida de cada irmão e cada irmã que está assistindo esse culto, essa igreja virtual. Ajuda para que todos eles possam ter a mente e o coração abertos para se entregar completamente ao Senhor. Cuida da gente, nos guia em cada momento, toca a nossa família, toca nossos irmãos, toca as pessoas que nós conhecemos, os nossos amigos, para que todos possam ouvir falar do Senhor e assim como era obrigação de Jerusalém, para que nós possamos ser os mensageiros na nossa época e continuar contando através de estudos bíblicos, através do contato pessoal para as pessoas desse Deus que nós amamos e que já tocou a nossa vida. Cuida da gente, por favor, Pai. Nos ajuda a sermos pessoas fiéis a cada dia. Nós te pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós aqui continuamos com os cultos às quartas, domingos e sábado. Quarta e domingo, 8 horas. E sábados, às 9 horas da manhã, quando nós temos o nosso momento de adoração, assim como os outros dois cultos, tá bom? Que Deus guie sua vida, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu te vejo no próximo culto, quarta-feira, com a série 1 Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus. Participa com a gente que você também vai ser abençoado. Um grande abraço, fica com Ele. Tchau, tchau.